Boa tarde a todos. A Nocta Fémina foi de férias, mas já voltou. Aqui estou eu para vos falar do futuro, nomeadamente do próximo número da Nocta Fémina Pulsos Literários, cujo tema ainda fica no segredo dos deuses, mas que muito brevemente falarei convosco sobre o mesmo. Se bem se lembram, este é a capa do segundo número da Nocta Fémina Pulsos Literários, cujo tema é Metamorfoses, Histórias de Transformação. Este segundo número deu-me um gozo enorme, tal como o primeiro, mas o segundo julgo que ainda ficou mais refinado, quer na escrita, quer na sua composição, e portanto já estou ansiosa para começar a trabalhar. Aliás, como eu já disse inicialmente, as ideias já estão cá e portanto já estou a braços com um projeto que espero eu vos encante e que tenha o mesmo sucesso que o número 1 e o número 2. O que eu vos trago aqui hoje não é falar especificamente nos artigos na sua íntegra da Noctua, senão nunca mais saímos daqui, mas é falar de uma rúbrica que eu decidi que integrasse o número 2, porque ela não faz parte do número 1, e que me deu muito gozo, que é o Jornal da Autora. E então, o Jornal da Autora fala-nos especificamente do processo criativo de cada uma delas, de cada uma das noctuanas. É evidente que eu vou ler aqui só pequenos certos das autoras, não vou dizer na íntegra, porque seria, portanto, demoraria muito tempo, se bem que cada uma delas foi o mais sucinta possível, mas eu não me vou estender muito. E então vou começar, e tudo por ordem alfabética, sem nenhuma ordem preferencial, vou começar pela Ana Paula Miranda, que aqui está, e vou só ler um bocadinho do seu processo criativo. No âmbito deste projeto, o meu processo criativo advém do conhecimento da minha formação académica e do gosto pela pesquisa. Divulgação de histórias na história do feminino. Sem fundamentalismos, fazer justiça e homenagear quem se distinguiu e lutou pelos direitos das mulheres. Isto é muito importante e é muito parecido com aquilo que eu acho na minha ótica de escrita. Pesquisar, investigar e muito pela escrita feminina. Acho que é muito importante e é necessário. Ana Paula Miranda partilhou connosco as suas inspirações literárias, nomeadamente Virginia Woolf e Humberto Eco, que por acaso também fazem parte da minha lista das inspirações. Então agora vou passar aqui à próxima concorrente do Jornal da Autora, que é a Joana Rocha. Portanto, foi uma nova participante, portanto, da revista. Portanto, a Ana Paula já era repetente, a Joana portanto, entrou pela primeira vez, e que diz assim: cresci rodeada de livros e desde cedo comecei a escrever. Experimentei vários géneros, incluindo poesia, mas foi o conto que verdadeiramente me cativou. Embora tenha seguido outra área profissional, a escrita sempre me acompanhou. Em 2023, ao vencer um prémio literário, percebi que podia publicar. Desde então, publiquei vários contos. É evidente que ela diz mais coisas, parei aqui precisamente porque achei importante, foi através dos contos e da publicação na parte recorrente dos concursos literários que eu conheci a Joana, e ainda bem, porque ela tem uma escrita muito interessante, e partilhou também connosco as suas inspirações, nomeadamente, não vou dizer todas, nomeadamente Mia Couto e Teolinda Gerção, que são também parte da minha lista de inspirações. Depois vou passar também à novata. Já a conhecia há algum tempo, de outros projetos, mas pela primeira vez entra na Nocta Fémina, e que é a Luciana Moraes. Aqui está a Luciana, aqui assim. E ela diz assim: escrevo pelo deleite, por puro prazer. Uso a chama criativa inerente ao ser humano e espontaneamente o texto nasce, os versos voam, as palavras sussurram no branco pálido da tela, papel. Desafio-me nas atividades literárias e exercícios de escrita em grupos de autores. Comprometo-me a não parar. E continuava, mas fico-me por aqui. Esta sua escrita, muito próximo da poesia e que me encanta, porque também é a minha escrita de eleição.
E a Luciana tem esta parte muito parecida com a minha admiração pela prosa poética. As suas inspirações literárias, entre outros, têm como comigo a Clarice Lispector, o Mia Couto, o Walter Ugumem e o Ilfonso Cruz. Passando agora à Margarida Teixeira Lucas, também ela novata, nestas andanças da Noctua Femina, e que diz assim: o meu processo criativo é intuitivo. Deixo a história crescer e confio a evolução do enredo à liberdade na criação, recorrendo às vivências do cotidiano. Experiência de vida e imaginação. Sabe-me bem não ficar presa a rotinas. Ora, isto é muito importante, isto que a Margarida diz, e também sinto um pouco isto. A escrita, o processo criativo da escrita, mesmo que seja diário ou não, deve ser intuitivo e deixar-nos levar pelas asas da imaginação. E isto é muito importante. Ela gosta mais de escrever literatura infanto-juvenil, mas desafiou-se e escreveu para aqui um conto que foge, portanto, daquilo que é hábito na sua rotina de escrita. Passando a Maria Gaio, que já é repetente na Noctua Femina, muito agradeço também, portanto, por continuar comigo, e que diz assim: não tenho horários para escrever, mas sou mais produtiva de madrugada. Escrevo no papel, no telemóvel, ou estando suficientemente desperta, sento-me ao computador. Também escrevo em sítios públicos, como cafés ou jardins. Resumindo, escrevo sempre que tenho uma ideia interessante, e isto pode ser em qualquer lugar. Não deixa de ser interessante, apesar de eu não conseguir fazer, portanto, em jardins, em cafés, não consigo abstrair-me, só consigo fazer, curiosamente, na praia, mas é curioso a Maria partilhar isto porque são poucas as pessoas que conseguem escrever no meio da multidão. Mas tenho uma coisa muito em comum com ela, que é escrever de madrugada. É quando eu sou mais produtiva e tenho mais inspiração. As suas inspirações literárias, entre outras que tenho aqui, mas há aqui duas ou três que são comuns à minha lista, que é o José Saramago, o José Luís Peixoto e o João Torto. E pronto, agora passando à Maria Leonilda Pereira, aqui está, também ela repetente, e que muito agradeço o seu apoio, e que diz assim: surge o tema, crio a estrutura, personagens e a ação vai fluindo até chegar ao final do que desejo contar. Escrevo ao correr do pensamento, atenta a erros ortográficos e falhas de pontuação. Talvez por deformação profissional, revejo, leio em voz alta ou gravo para me certificar do sentido e edito quantas vezes forem necessárias. A Maria Leonilda é, de todas, a mais parecida comigo nestes termos de processo de escrita. Sempre a rever, a editar, muito atenta à pontuação. Portanto, apesar da intuição ser bastante importante, mas isto é muito parecido, esta rotina dela é muito parecida com a minha. As suas influências, nomeadamente entre outras que estão aqui, há duas que são parecidas, que são comuns a mim, que é o Essa de Queiroz, o Almeida Garrett e o José Saramago. Passando agora a Undina Gaspar, também ela novata nestas andanças, e que diz assim: descobri que me sentia muito feliz em criança quando escrevia e dava asas à minha imaginação. Desde sempre tive o gosto pela leitura. As constantes idas à biblioteca, itinerante, eram um motivo de imensa alegria e excitação. Ora, isto é muito importante. É curto, mas assertivo. Desde o momento que nós consigamos ter o gosto pela leitura, fazer dela um hábito regular, a escrita pode nascer. Também pode não surgir, mas é mais comum nascer. Portanto, através de um grande leitor, pode surgir um grande escritor. E isto que a Undina diz é, de facto, muito importante. Apesar de, às vezes, passar assim na nossa imaginação e não darmos importância. Tem em comum comigo o Essa de Queiroz, Fernando Pessoa e Flor Bela Espanca. Agora vamos à Simone Mourão, e que também é repetente na Noctua Femina e que diz assim: caminhando nos trilhos do conhecimento e nas florestas urbanas, o meu processo criativo nasce como o respirar das árvores, com o cheiro da terra úmida, com uma flor que insiste em nascer nos lugares mais inusitados. Costumam andar comigo um velho caderninho de anotações e um lápis de carvão. Acho isto
tão belo, tão bonito. A Simone também tem, à semelhança da Luciana, uma escrita muito próxima da prosa poética. E esta situação dela partilhar connosco, que costuma andar o caderno e o lápis, é exatamente aquilo que eu faço. Eu nunca saio de casa sem um bloco de notas, sem uma caneta e sem um livro, seja ele qual for, porque eu leio sempre mais do que um, e tem esta particularidade também muito próxima de mim. As influências literárias é também Afonso Cruz, a Clarice Lispector, entre outros. Depois temos a Tânia Caiano, a minha colega universitária, que já é repetente na Noctua Femina, e que diz assim: queridas leitoras e queridos leitores, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Tânia Caiano e sou apaixonada por tudo o que nos faz pensar, sentir e imaginar. Os meus interesses literários atravessam a história, a ciência, os artigos literários e científicos, encontrando nas narrativas líricas um espaço onde emoção e linguagem se fundem de forma autêntica. Como eu compreendo a minha colega, é que de facto assim que nós vimos estes interesses literários e que convergem num só ponto e que nos fazem, portanto, divagar, imaginar e daí a escrita. As suas influências literárias não são tão parecidas com as minhas, mas tem aqui uma que é em comum comigo, que é o José Saramago. Então, finalmente, temos aqui a Teresa Portal Oliveira, novata na Noctua, e que diz assim: o meu processo criativo situa-se numa desorganização organizada. Manuscrevo tudo. Quando digitalizo, faço revisão ou altero tudo. Gosto de escrever, a beber um café e no café, a comer chocolate, a ver a chuva a cair, a ouvir o chilrear dos pássaros e, frequentemente, com música clássica. É tão bom. Este hábito é mesmo muito importante e pode ser mesmo uma forma das ideias surgirem. Esta situação que a Teresa partilha connosco, julgo ser comum a vários escritores e é muito importante para o processo criativo. Como influências literárias, partilha connosco, que é o Miguel Torga e a Sofia de Melo Brainer. Também eu gosto muito deles. Ora, muito bem. Este é o Jornal da Autora. Nem todas participaram, como eu já disse inicialmente, porque os artigos eram muitos e algumas contribuíram com mais do que um artigo e tornou-se difícil, portanto, participarem todas no Jornal da Autora. Mas julgo que foi uma rúbrica que eu acrescentei e que julgo ter sido importante para os leitores ficarem a saber um pouco da rotina das nossas escritoras. Todas elas têm livros publicados. Se não todas, quase todas. Não quero estar agora aqui a precisar, mas quase todas têm livros publicados. E todas elas em géneros literários diferentes. E é para mim um prazer enorme trazer aqui, portanto, na Noctua Femina, uma revista literária, julgo eu bastante diferente de algumas, trazer aqui um testemunho do processo criativo de cada uma delas. É evidente que mais Noctuas estão aqui nesta revista literária, que depois irei falar também de algumas, portanto, a seu tempo, mas no Jornal da Autora, que partilha o processo criativo, portanto, são estas que eu vos falei. Agradeço a todas por estarem comigo até hoje e pronto, e espero continuarmos juntas.